Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. É um privilégio ter você aqui conosco enquanto exploramos mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em Gênesis 11, um texto que nos ensina sobre os desafios do orgulho humano e a soberania de Deus em guiar a história. Neste capítulo, veremos o relato da Torre de Babel, onde o homem tentou se exaltar acima de Deus, mas também aprenderemos como Deus interveio para cumprir seus planos soberanos. Além disso, conheceremos a genealogia de Sem até Abraão, o início da linhagem que seria usada por Deus para trazer a redenção ao mundo. Este estudo é um convite para refletirmos sobre a humildade, a obediência e a forma como Deus conduz a humanidade, mesmo em meio às falhas. Prepare-se para aprender verdades profundas e aplicá-las à sua vida. A Torre de Babel e a genealogia de Abraão. O capítulo 11 de Gênesis apresenta dois eventos marcantes na história bíblica: a construção da Torre de Babel, que demonstra o orgulho humano e a intervenção de Deus para dispersar a humanidade, e a genealogia de Sem até Abraão, que inicia o foco na linhagem escolhida por Deus para trazer a redenção ao mundo. Este estudo nos convida a refletir sobre o poder soberano de Deus, o perigo do orgulho humano e o início do plano redentor através de Abraão. Versículos 1 a 4. O orgulho na Torre de Babel. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinar e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em vez de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui vemos a humanidade unida em propósito, mas esse propósito era de orgulho e autopromoção. Em vez de obedecer ao mandamento de Deus para se espalhar e encher a terra, Gênesis 9 a 1, os homens decidiram permanecer juntos, construir uma torre monumental e fazer um nome para si mesmos. Esse desejo de exaltação própria, ignorando a vontade de Deus, revela a essência do pecado humano, a busca por independência de Deus e a tentativa de usurpar sua glória. Versículos 5 a 9. A intervenção de Deus e a dispersão. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a fazer isso. Logo, não haverá restrições para tudo o que planejam fazer. Vamos descer e confundir a língua que falam, para que não mais se entendam uns com os outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e dali o espalhou por toda a terra. Deus intervém para frustrar os planos orgulhosos da humanidade. Ele confunde sua linguagem, impedindo a comunicação e forçando-os a se dispersarem, como havia ordenado desde o princípio. Essa dispersão é tanto um ato de julgamento quanto de graça, pois impede que a humanidade, unida em rebelião, destrua a si mesma. A cidade recebe o nome de Babel, que significa confusão, simbolizando o resultado da arrogância humana confrontada pela soberania divina. Versículos 10 a 26. A genealogia de Sem. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Arfaxade gerou Salá. Salá gerou Éber. Éber gerou 2 filhos. Um se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão se chamou Joctã. Peleg gerou Reu. Reu gerou Serug. Serug gerou Naor. Naor gerou Terá. E Terá gerou Abrão, Naor e Harã. A genealogia de Sem conecta os eventos da Torre de Babel ao chamado de Abraão, destacando a continuidade da linhagem prometida.
Deus escolheu preservar uma linhagem específica para realizar seu plano, de redenção, que culminaria em Abraão. Este trecho ressalta a fidelidade de Deus em conduzir a história de acordo com seus propósitos, mesmo em meio ao caos e à rebelião humana. Versículos 27 a 32, a família de Terá e a introdução de Abraão. Este é o registro da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, ficaram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. O capítulo conclui introduzindo a família de Abraão, estabelecendo o cenário para o chamado de Deus em Gênesis 12. Abrão, mais tarde chamado Abraão, é destacado como uma figura central no plano de Deus, e sua história começa em um contexto de desafios, incluindo a esterilidade de Sarai. Mesmo assim, Deus escolheu essa família para cumprir suas promessas, mostrando que ele pode usar situações aparentemente impossíveis para realizar sua vontade. Concluímos que em Gênesis 11 nos ensina sobre os perigos do orgulho humano e a importância de confiar na soberania de Deus. Enquanto a Torre de Babel simboliza a rebelião do homem contra Deus, a genealogia de Sem até Abraão demonstra que Deus é fiel em conduzir sua história de redenção, mesmo em meio à confusão e ao caos. Que possamos reconhecer nossa dependência de Deus e buscar viver em obediência e humildade diante dele. Vamos nos unir em oração? No capítulo 11 de Gênesis, aprendemos sobre o orgulho humano representado na construção da Torre de Babel e como Deus, em sua soberania, interveio para dispersar a humanidade e cumprir seus planos. Também vimos a fidelidade de Deus ao conduzir a linhagem de Sem até Abraão, preparando o caminho para a redenção. Agora vamos orar, agradecendo por esses ensinamentos e pedindo que o Senhor nos ajude a viver com humildade, dependência dele e confiança em seus propósitos para nossas vidas. Curve sua fonte, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado e soberano, nós te louvamos e engrandecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos preciosos que encontramos em Gênesis 11. Obrigado porque, mesmo diante do orgulho e da rebelião humana, o Senhor continua a agir com justiça e graça, conduzindo a história segundo o teu plano perfeito. Senhor, reconhecemos que muitas vezes buscamos nossos próprios caminhos, assim como fizeram os construtores de Babel, mas pedimos que tu nos ensines a viver em humildade e total dependência do Senhor. Obrigado por nos lembrar que, acima de tudo, o Senhor é soberano e que o seu propósito sempre prevalecerá. Pai, clamamos para que este estudo alcance ainda mais vidas, que ele chegue aos corações necessitados, aos que ainda não o conhecem, e traga transformação, esperança e salvação. Que cada pessoa que ouvir a tua palavra seja tocada profundamente e motivada a buscar mais o Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em suas mãos para levar a sua mensagem adiante. Que em tudo que fizermos o seu nome seja glorificado e que vidas sejam conduzidas a uma verdadeira adoração ao Senhor. Recebe, Pai, a nossa gratidão e o nosso louvor e continua a nos guiar em seus caminhos. Oramos com fervor e amor, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.